Para quem não me conhece, eu sou pastor Jofre, sou capelão aqui do seminário, também leciono as disciplinas de História do Cristianismo, Hermenêutica, Antropologia, Filosofia e também na área de Novo Testamento, na área dos 4 evangelhos, sinopse dos 4 evangelhos. E estamos aqui para poder trazer a última palestra para vocês, o lugar da Bíblia no fenômeno religioso contemporâneo. As 3 primeiras palestras vocês tiveram as questões introdutórias com o pastor Marcos, nosso mestre em Bíblia, né? Tivemos a segunda palestra com a formação do cânon do Antigo Testamento também com o pastor Leônidas, mestre em Bíblia também. E ontem tivemos a formação do cânon com o pastor José Carlos, também mestre em ministério. A nossa palestra, na verdade, ela tem um caráter mais analítico. Porque aqui nós não vamos entrar nas questões mais pormenores de conceituais a respeito de cânon, formação, porque isso aí nós já fechamos ontem. Nós vamos entrar, na verdade, sobre uma perspectiva de entender como a Bíblia está sendo encarada nos dias de hoje. Então nós vamos tomar aí os 2 últimos séculos e ver como é que está se comportando a questão no cenário mundial, como a Bíblia está sendo recebida e como a religião em si está levando em consideração o cristianismo. Então, eu inicio fazendo essa pergunta: como a Bíblia é compreendida na atual conjuntura religiosa? Para vocês, como é que a Bíblia está sendo compreendida hoje em dia? O que vocês acham? Segundo plano. Estou levando em consideração de uma maneira geral. Não, vamos sair, peço licença de a gente sair um pouco dentro do ambiente de igreja, ambiente igrejeiro. Vamos sair lá fora, vamos ver o mundo em si. Como é que a Bíblia está sendo recebida? Manual de negócio. Bacana. Um amuleto. Uma espécie de patuá, né? Dá ali uma segurança. Uma vez, vendo uma senhora falando sobre a Bíblia, uma senhora até católica, e quando meu sogro pregando para ela e referiu-se à Bíblia para ela, disse: não, eu não acredito na Bíblia, eu acredito no Santo Papa, eu não acredito na Bíblia. Ou seja, mesmo dentro dos ambientes onde a Bíblia é regra, ela é questionável, né? Ela é questionável toda hora. Então, se a gente vê isso num ambiente como o católico romano, quanto mais num ambiente tão plural como é o mundo protestante evangélico. Então, a Bíblia às vezes é usada apenas por mera conveniência. Então, sobre essa pergunta de como a Bíblia é compreendida na atual conjuntura religiosa, eu quero trazer a nossa reflexão aqui hoje. Então, a modernidade ela desperta nestes 2 últimos séculos para o fenômeno religioso. Quando eu falo de fenômeno religioso, eu estou querendo me referir, e aí eu peço novamente licença de vocês de sair dentro do ambiente igrejeiro para ir pensar de uma forma geral. Fenômeno religioso. Vamos falar um pouco aqui de religião. Sair da teologia para falar da religião de uma maneira geral. Então, quando falamos de fenômeno religioso, nós temos que pensar nas religiões e como ocorrem os fenômenos nelas. Ou seja, que fenômenos? As reações, as ações da religião com respeito à sua prática, à sua fé, os seus conceitos. E a modernidade, durante esses 2 últimos séculos, tem se despertado para o fenômeno religioso. Ela tem saído do campo que era até então seguro da hermenêutica, da interpretação, aquilo que era seguro e
até conveniente de ser tratado, para partir agora para a análise do fenômeno em si. Então, com o advento da ciência moderna, ocorre o que Max Weber chamou de desencantamento do mundo. Tudo levava a crer que o sagrado deu lugar ao método científico. Etimologicamente, a religião deriva do termo latino religare, ou seja, a religação com o divino. E, neste sentido, necessariamente pode-se dizer que qualquer manifestação mística e religiosa, seja ela uma seita ou mitologia, ou doutrina que intencione o pensamento, a características fundamental metafísica. Hoje em dia se fala muito de religiosidades, de diálogo interreligioso, e temos visto os fenômenos religiosos voltando, até os antigos, ressuscitando novamente. Religiões como as regiões mitológicas gregas estão voltando. Né? Já é sabido, já está saindo, inclusive até em algumas revistas, o retorno ao culto a Zeus. Né? Lá nos países nórdicos está voltando novamente os cultos célticos, onde homens e mulheres se juntam em torno de uma fogueira, bebem uma bebida sagrada lá, modificada com algumas ervas, e eles tomam aquela bebida, e quando é no outro dia eles acordam nus, sujos e em torno da fogueira. Ou seja, as religiões antigas estão voltando novamente. Por quê? Porque está sendo questionado as religiões que são tidas como religiões oficiais e que por muito tempo foi que incentivaram e que influenciaram socialmente o mundo. E aí nós estamos falando de cristianismo. Né? Então, quando se analisa os fenômenos religiosos hoje, nós não podemos pensar apenas no cristianismo, estamos pensando em tudo. Estamos pensando em todos os movimentos religiosos que estão ocorrendo e que estão voltando. Então, quando se pensa em religião, vamos sair da zona de conforto, sair de dentro da caixinha e pensar um pouco na religião e nas comunidades e sociedades que estão à nossa volta. Seja ela uma seita, seja uma mitologia, seja o que for, mas se ela me traz um pensamento ao metafísico, ao além do físico, é uma religião. É o que nós estamos vivendo hoje. Por mais que não tenha oficialmente o nome de religião. Né? Mas hoje é muito comum. Nós temos em algumas regiões, pelo menos aqui em Brasília, nós sabemos disso, de grupos que se reúnem para tomar um santo daime, tomar um chazinho lá, um negócio, ficar meio alegre lá e acontecer algumas coisas. Né? Então, nessa busca com o divino, com na verdade, essa experiência metafísica com esse Deus, enfim, seja lá o que for, nessa busca, isso é uma religião. É uma tentativa, uma busca de religar um relacionamento com a divindade, com o totalmente outro, enfim, o que você queira dar de nome. Tá bom? Então, o fenômeno religioso, ele é plural. A gente tem que ter essa consciência. Tanto na história, antropologia, sociologia, filosofia e psicologia, como qualquer outra área das ciências humanas e sociais, a religião está atrelada. Então, quando se estuda o fenômeno religioso, se estuda ele dentro dessas concepções também. Histórica, antropológica, sociológica, filosófica e psicológica. Ou seja, as ciências humanas, ela passa a ter um olhar, ela se dedica a olhar a teologia, ela sai do campo da teologia e passa a olhar a religião, o andar das comunidades em torno da busca de um Deus, da busca de uma divindade, passa a olhar dentro dessas matrizes também, históricas, sociais, antropológicas, psicológicas. A religião é um fenômeno inerente à cultura humana, tanto no passado como no presente, assim como as artes, a música, a poesia e toda e qualquer manifestação artística. Isso aqui é inquestionável. Tem um livro que eu recomendo a leitura para vocês, é o Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, da editora Betânia.
Um livro muito interessante que fala dessas concepções, né? Os missionários chegando nas regiões e a compreensão que eles têm de uma divindade e de uma divindade essa divindade, que seria o Pai, enviaria um Salvador, que seria o Filho. E dentro dessas concepções, dessas comunidades de fé, sejam elas pré-históricas, sejam elas das mais modernas, se tem uma concepção messiânica. Né? Então, tanto no interior da África, até mesmo na China, em Índia e muitas outras religiões que são tidas como primitivas, elas têm, né, toda essa cultura. Editora Betânia. Então, a religião é um fenômeno inerente. É um fenômeno inerente a qualquer comunidade, a qualquer região, a qualquer lugar. Então, por isso que a religião passou a ser ela passou a ser parte dos estudos, tanto hoje, se você for, por exemplo, estudar na UNB, você vai ver que dentro do ramo da filosofia você estuda a religião. Dentro do ramo da filosofia. Dependendo das universidades federais, vai ser na filosofia ou vai ser até mesmo dentro de outra concepção, seja história, psicologia, enfim. Ela vai ter um olhar para a religião também. Bom? Então, vejamos as ciências das religiões. Eu quero trazer esse ponto, essa disciplina que está tomando muito espaço aqui no Brasil hoje, as ciências das religiões. Às vezes o termo ele é bem novo, porque alguns consideram a ciência da religião ou a ciência das religiões. Independente, não importa se é as ciências ou a ciência das religiões. Isso aí é só detalhe mesmo de nomenclatura. Mas é uma disciplina que está chegando forte no Brasil, e é uma disciplina que nós vamos ver aqui um pouco do histórico, como é que ela surge, mas é nessa necessidade de estudar a religião pela religião. Então veja que eu estou saindo um pouco da teologia. Eu estou analisando a religião. A religião, seja ela cristã, seja qual for. É a área da investigação sistemática que tem como base uma estrutura multidisciplinar formada a partir do enfoque ao fenômeno religioso por várias ciências como a sociologia, filosofia, antropologia, história, psicologia e a teologia. Então é uma investigação sistemática multidisciplinar. Eu posso estudar a religião pela sociologia. Eu posso estudar a religião pela antropologia. Eu posso estudar a religião de uma forma filosófica. Eu posso estudar a religião pela teologia também, que é o que a gente faz geralmente no seminário. Ter essa análise teológica. Mas estudar as religiões, nós podemos também se utilizar dessa palheta de oportunidades e de oportunidades que nós temos para estudar. Então, é uma disciplina empírica que investiga sistematicamente a religião em todas as suas manifestações. Um elemento-chave é o compromisso de seus representantes com o ideal da neutralidade frente aos objetos de estudo. Não se questiona a verdade ou a qualidade de uma religião. Então, ponto básico para quem estuda as ciências das religiões é a neutralidade. Ele não está ali defendendo se a religião dele é melhor ou pior do que a outra. Então ele analisa se ele está estudando o cristianismo, ele está estudando o cristianismo como fenômeno religioso. Ele não está questionando se o cristianismo é verdade ou se não é. Quando ele vai para dentro do terreiro de candomblé e estuda como é que é o fenômeno religioso do candomblé, ele não está questionando se ali é diabo, se o orixá é satanás, ele não está levando em consideração esse tipo de discussão. Ele está vendo o fenômeno. Ele está analisando historicamente, ele está percebendo antropologicamente as influências, filosoficamente o discurso, ele está vendo também as origens sociológicas e o que aquilo produz na sociedade à sua volta. Tá? Empírico, porque é sistemático, é um estudo sistemático. Não. Empírico você segue uma metodologia científica. Isso. Você segue a metodologia. Você não vai analisar, porque nós vamos já
abordar um pouco disso, mas já adiantando. Se você pega um ritual, aí eu tô trabalhando ciência da religião agora, tá? Esqueça a teologia, por um momento. Se você vê uma manifestação numa igreja pentecostal, uma pessoa entrando no repleplé, e você vê dentro de um terreiro de candomblé uma manifestação de a pessoa baixou lá um santo, uma coisa, uma entidade, as manifestações, por mais que sejam em lugares diferentes, ou seja em situações, em condições diferentes, mas naquele momento, para os ouvintes, para os fiéis, é o sagrado se manifestando. Sim ou não? Dependendo do que for. Ou seja, a religião, empiricamente eu analisarei dessa forma. Eu não estou questionando se é verdade ou não. A ciência da religião faz esse tipo de leitura. Ele vê lá o pai de santo recebendo uma entidade, ele vai analisar assim como um irmão, um pastor, falando em línguas. Ou dançando, ou rodando, ou caindo, ou rolando no chão. Ou seja, ele vai analisar, não estou dizendo que uma coisa é igual a outra, estou dizendo que a análise é igual. É empírica, então ele vai pelo mesmo processo. Tá? Então, do ponto de vista metodológico, religiões são sistemas de sentido formalmente idênticos. Então, tanto no candomblé como lá na igreja, nós temos alguns símbolos, signos religiosos que são muito parecidos com outros ambientes religiosos. Você analisando empiricamente, você vê que as religiões muito se assemelham. O ritual eucarístico da Igreja Católica da Eucaristia e a nossa ceia, ela se assemelha. Se nós acreditamos como memorial, a maioria de nós aqui. Se tiver alguém reformado, já vai pensar um pouco mais diferente, vai entender como sacramento. Mas aí já se assemelha um pouco com a Eucaristia católica. Então, o sacramento, né? Entende-se como sacramento também. Eu estou falando da questão sacramental. Mas se assemelha, o ritual se assemelha, se tem uma mesma... Você tem o quê? Uma intimização a respeito dessa fé com o divino, com Deus. Eu estou participando do corpo de Cristo. Está entendendo? Então, todos os rituais, pegarmos na história mesmo da igreja, na igreja primitiva, havia o culto à mitra. Então, a pessoa, para poder ser purificada, imolava-se um animal e o sangue caía sobre ela. E ela era purificada. Então, até hoje se tem rituais onde se tem o sangue para purificação. Está entendendo? Então, são coisas que se assemelham à religião. Então, é como diz aqui, sistemas de sentido formalmente idênticos. É especificamente esse princípio metateórico que distingue a ciência da religião da teologia. Então, a teologia ela não vai olhar por essa perspectiva. É por isso que eu estou dizendo, me dê licença da teologia. Estou dizendo que aqui é a verdade. Estamos usando agora um outro óculos aqui, que não é o da teologia, é o da ciência da religião. Isso. Pressupostos históricos do século XIX. Então vamos lá. As influências que nós tivemos para poder chegarmos a essa concepção da ciência da religião foi a de Leopold von Ranke, que é o pai da história científica, onde ele, ao analisar a história, ele entende a importância do método científico. Ou seja, nem toda história tem necessariamente o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Não é que aconteceu alguma coisa lá no passado que vai acontecer igual. Nós precisamos ter uma análise científica disso. A necessidade de voltarmos às fontes primárias. Então ele teve a preocupação, em pleno século XIX, de olhar para as fontes da história. E até a fonte, as fontes primárias, e fazer uma análise disso. Uma frase dele, ele diz: minha concepção de ideias principais é a de que elas são simplesmente as tendências dominantes em cada século. Tais tendências, no entanto, podem apenas ser descritas. Elas não podem, em última instância, somar-se para formar um conceito. Então, as ideias principais só podem ser descritas, nunca ser usada como um conceito geral para tudo. Outra influência é do Droysen.
notabilizou-se pela sua teoria e metodologia de ciências históricas. A historiografia é o resultado de uma cognição empírica e não especulativa. Não se faz história especulando, se faz história a partir de uma análise. Então se analisa a história, se analisa os fatos históricos que nos levaram até onde nós estamos. Então, não se especula. E no mundo acadêmico ele tem essa análise empírica, cognitiva. No mundo igrejeiro, voltando para dentro da igreja, nós especulamos tudo. Às vezes a pregação é uma grande especulação. Hoje eu estava ouvindo um pregador neopentecostal e ele disse, tudo cai do céu. Tudo cai do céu. Tudo cai do céu. Tudo vem do céu. Tudo. Né? Ele trabalhando para poder trabalhar na sua mensagem o Deuteronômio a respeito quando Deus disse que ia fechar os céus de bronze e tal. Então, aí nós vemos a alegoria comendo solta, né? Mas o mundo igrejeiro é isso, especula. Aí ele começou a questionar por que alguns países no mundo são pobres. E aí ele começou a especular o fato de que são pobres porque não tem Deus. Entendeu? Então, coitado da África, né? A África sempre será um país menosprezado, sempre. O Ceará, meu Deus, né? Já é malquisto socialmente dentro do próprio país e agora me vê um pregador e diz, ó, bem feito para vocês. Né? Então, assim, olha o discurso, é especulativo. É especulativo. Nós não podemos olhar para a história dessa forma. E historicamente, se nós pegarmos historicamente, quem começou o Brasil, praticamente, foi lá no Nordeste. E aí? Tá vendo a especulação? É muito fácil falar o que se fala aí. Então, o Ceará, o Nordeste, de uma maneira geral, tem uma influência no início da colonização no Brasil. Especulações. A compreensão, então ele fala, a compreensão mediante a pesquisa. Então, dentro desse contexto, as ciências modernas começam a pensar, a refletir sobre a religião, o encontro com as fontes das religiões orientais. É interessante que esse período do século XIX, por conta do surgimento dessas linhas de ciências humanas, como a antropologia, começa a estudar as religiões orientais, que até então eram desprezadas. Então começa a se analisar a história das religiões orientais. A separação da teologia vem aqui. Um novo momento da filologia, que é o estudo da linguagem. O estudo das fontes, daquelas fontes primárias. E nós temos aqui o destaque para a história das religiões comparadas. Se começa a estudar, e na verdade o fenômeno, o estudo da religião começa pelo estudo da história das religiões. Como que surgiram essas religiões? Então começam a se formar esse agrupamento de histórias e começam a ver que existe esse ponto em comum nas religiões. Que é a questão do sagrado, o que é profano, o mal, o bem, a espiritualidade, a ação divina que às vezes é entendida como magia. Entendeu? E muitas das vezes aquela compreensão mágica das coisas, na verdade, é científica. Só que não é que o cara era um doutor, era um cientista, mas era uma compreensão que ele tinha. Por exemplo, eu sempre falo do Nordeste porque eu sou nordestino. No Nordeste, o senhor lá, ele sabe quando é que vai chover. Por quê? A ciência da pedra de sal. Não, por que ele sabe que vai chover? Por que o velhinho lá, a senhorinha, sabe que vai chover? É isso que eu tô querendo. É aí onde eu quero chegar. Ele não sabe, não estudou, ele não é um meteorologista, ele não é um cientista formado, mas existem coisas que a própria natureza dá sinais, e aqueles sinais que é dado, ele domina aquilo ali. Ele domina. Mas aí, na análise das ciências, ele olha para aquele camarada, dependendo da religião a qual ele está, a qual ele participa,
esse cara que domina esses, vamos dizer assim, esses fenômenos da natureza, ele é o mago. Entendeu? Porque ele consegue ter a percepção. Ele faz a leitura, ele consegue fazer a leitura disso. É uma sabedoria popular. Isso. Mas até então, a gente hoje, com a compreensão que nós temos hoje, nós podemos dizer que é uma sabedoria, porque ele tem ele vê, ele percebe coisas que a natureza mesmo aponta. Mas para a religião, dependendo de qual ela for, ele vai entender que o cara, ele tem uma sensibilidade, isso, divina, para poder ver isso. Um dom. Diga. Nós vamos fazer um estágio aqui na região dos Calungas, e mais ou menos 15, 18 seminaristas. Teve um dia à noite, nos Calungas, eles começaram a fazer uns barulhos, dizendo que ia chover. Que ia cair um temporal muito forte, e nós não éramos para ficar lá fora. Nós estávamos com uma rede, outros estavam com barraca, mas não parecia que ia chover. Para a gente não choveu. Mas realmente, o negócio começou a tempo mudar e começou aquele vendaval forte, e ele começou a tirar a gente para poder entrar, falar para a gente entrar dentro das casas lá. Aí foi o Paulo Múcio, que era líder da nossa turma, falou: não, vamos orar aqui dentro do cabe todo mundo. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor ter misericórdia. E não choveu. E eles ficaram admiradíssimos porque não choveu. Porque eles tinham certeza que choveu. E ele falou: misericórdia do Senhor. Então, realmente, é uma religião mesmo. Eles acreditam nisso. Dois fenômenos. Mas hoje, com a ciência da religião vai analisar que ele é um cientista, né? Essa pessoa que tem a sabedoria popular seria um cientista, verdade. Mas não um cientista não com diploma, mas uma pessoa que tem a percepção das coisas. Então vamos lá. As influências sociológicas. M. Durkheim com a ideia do fato social. São estes que constituem uma sociedade. Os fatos sociais. Que constroem as bases para uma sociologia da religião. As crenças, que é a teoria. O rito, que é a prática. E o símbolo, que é o signo. Então, crenças mais os ritos, nós temos os fatos sociais. Então, quando você analisa as crenças, você percebe a teoria, ou seja, qual é o ponto em comum. Você vê o rito em si, às vezes, ele fala por si só, o ritual, né? E o símbolo, que é o símbolo em si, ele tem um significado. Você pega uma cruz, de cara, você vai saber o que isso representa. Né? Então, o ritual também, o ritual também demonstra alguma coisa, ele fala alguma coisa. Então, Durkheim faz essa análise do fato, a partir dessas linhas, da crença, do rito e do símbolo. Que efeito social tem a religião? A antítese de Marx. Porque Marx diz que a religião é o ópio, ela atrapalha. A religião ela vai de frente, ela entorpece a reflexão, ela entorpece a qualquer tipo de maturidade da sociedade. Já o Durkheim entende o contrário. A religião tem um efeito social. Não tem como você não olhar para a religião, seja independente de que matriz ela é. Ela tem um efeito social. Ela tem uma ação social. Toda religião tem uma ação social. A pessoa diz: a igreja tem que fazer ação social. Tem tanto de religião que faz ação social. Não é só fazer ação social. Né? Pensando agora no cristianismo, na ideia da evangelização. Não é só dar comida. Porque tem gente que faz melhor do que a gente. E muito. Vocês sabem disso. Não vou nem entrar nas coisas, vocês sabem disso. Isso é coisa que vocês falam na igreja. Né? Então, tem sim uma influência social, sim, a religião. É a antítese de Marx. A religião, na perspectiva sociológica, ela não é falsa, pois respondeu à perspectiva da comunidade. A religião, ela responde à perspectiva da comunidade. A comunidade espera da religião. Você, como pastor lá na sua comunidade, as pessoas esperam de você.
comunidade espera do padre alguma coisa. Ela espera do pai de santo alguma coisa. Se acontece qualquer coisa, ele diz logo assim, por que o pastor não fez nada? Você já... Não, ele é uma referência. A religião, ela traz referência à comunidade. Quando é o